Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Oi gente, meu nome é Alexia Poliani e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Se você é novo, já se inscreve no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. E agora, bora pro vídeo. Gente, eu tô muito feliz de vir aqui falar com vocês sobre isso que era algo que eu guardava pra mim, são pessoas íntimas minhas que sabiam. E eu quero contar pra vocês de um processo que eu vivi. Não foi um processo fácil, foi um processo dolorido, foi um processo delicado, onde eu fui vivendo, mas eu quero contar um pouquinho pra vocês desde o início. Em 2011, eu tinha 12 anos e descobri o meu primeiro tumor. O nome dele é adenoma pleomórfico. A gente descobriu, infelizmente, né? Quando já estava bem avançado, ele estava grande já. O médico mediu a espessura e tinha o tamanho de um caroço de uma manga. Então, ele era grande e aqui no meu pescoço. Então, em 2011, foi quando eu descobri, eu entrei, né, na etapa de exames, de fazer tomografia, ressonância, exame de sangue, todos os tipos de exame, porque quando o médico ele desconfia que é um câncer, ele já manda fazer uma pilha de exames e geralmente ele não dá suspeita de cara, ele não vai virar pra você e falar assim, eu acho que é um câncer, mas vamos fazer. Não, geralmente eles esperam os exames estar todos prontos para eles te falarem. E então eu já comecei fazendo todos esses exames e eu muito nova, sem entender muito o que estava acontecendo. Eu desde novinha, eu tenho bronquite asmática, então eu sempre vivia internada no hospital. Então pra mim, no médico não era novo. Só que eu não entendia o porquê daquele tanto de exame que eles me pediam. E logo após esses exames todos, a gente teve que fazer uma cirurgia com urgência, porque o tumor já estava muito grande, ele aqui na região do pescoço já estava apertando a minha garganta e corria o risco de eu morrer sufocada, porque ele ia crescendo e ia acabar pressionando, né, aqui. A gente correu, fez essa cirurgia. Após a análise da cirurgia, ele decretou que era esse adenoma pleomórfico. O adenoma pleomórfico, gente, ele é um tumor benigno. Se não cuidado, não tratado no momento certo, ele se torna maligno e se torna um dos cânceres mais agressivos. Então, por isso, esse desespero de estar fazendo e tudo. E nesse momento da cirurgia, como estava muito grande, a gente teve, o médico, né, teve que cortar também e tirar também a minha glândula salival. No tanto que eu não tenho a minha glândula do lado esquerdo, eu só tenho a glândula salival do lado direito, porque foi retirada juntamente com esse tumor. Então, após isso a gente achou, né, que tinha acabado, tinha passado, graças a Deus, foi um sufoco, eu fiquei internada. A dieta após cirurgia, como foi uma cirurgia muito delicada, porque é na região do pescoço, é uma região delicada, onde tem muitas veias, eu tomei anestesia geral e fiquei na dieta de líquido, só líquidos, porque eu não podia mastigar, que o corte estava muito grande. Eu fiquei com uma sonda aqui que também ia tirando, né, as coisas. E a gente achou que tinha passado o susto, falamos, nossa, graças a Deus passou. Isso, a minha mãe, né, sofre muito, os pais, a família geralmente sofre mais do que quem tá passando pelo sintoma. Ainda mais mãe, pai, afins, porque eles são pessoas que querem tirar esse peso de nós. E em 2014, esse tumor volta. E nós sem entendermos, porque a gente achou que tinha acabado, a gente achou o médico, né, falou que poderia voltar, mas que talvez não voltaria, então a gente agarrou nisso de que não ia voltar e continuamos assim. Em 2014 voltou. Então nós acabamos tendo que correr de novo, a mesma correria de exames, porque de início a gente não sabia se era o mesmo tumor, se era ele de novo ou se era outro.
Então a gente teve que fazer muitos exames, tomografia, raio-x e afins. E o médico fez a outra cirurgia, a mesma coisa, dieta líquida, internação e tudo direitinho. Descobriram novamente que era o adenoma pleomórfico. Só que dessa vez ele estava menor. O outro estava do tamanho de um caroço de uma manga. Esse já estava numa proporção menor. Ele já estava menorzinho. Eu não sei ao certo os centímetros dele, mas era uma bolinha assim. Já não era tipo tão grande. E fizemos a cirurgia, passamos por esse processo e tudo. E agora, em 2021, em dezembro de 2021, eu apertando meu pescoço, eu percebi uma bolinha. Ele é palpável, gente. Então, o tumor adenoma pleomórfico, ele não se esconde. Você consegue ver ele. Igual eu tocava e eu sentia ele. Foi assim que eu descobri os 3, tocando. A gente foi ao médico em 2021, a mesma situação de sempre. E fizemos, um médico, outro doutor que nos atendeu. E o médico falou com a gente que era necessário nós fazermos os exames para ver se era necessário entrar com cirurgia, porque estava menor, né? Esse era o menor de todos, ele era bem pequenininho, mas não podia deixar crescer porque ele evolui rápido. A gente pegou e fomos fazer a tomografia. E aí que entra o nosso testemunho de hoje. Já até aqui já é um testemunho, né? Mas fazendo a tomografia pré-cirurgia, já encaminhando para cirurgia, a doutora que fez para mim a tomografia no meu pescoço encontrou mais 3 nódulos, além do nódulo que já tinha, que eu senti, ela encontrou mais 3 que eu não sentia, esses eu não conseguia palpar. E aí, nessa região aqui da tireoide, na região cervical. E nisso, eu fazendo lá a tomografia, ela foi falando assim: Alexia, você sabe que tem mais 3 nódulos aqui? Aí eu, o quê? Aí eu já comecei a tremer, fiquei muito nervosa. E comecei a ficar preocupada e falei: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer pra mim? Por que eu tô passando essa situação? E ali, levando até o médico falou que a gente teria que fazer a cirurgia do adenoma pleomórfico para depois tentarmos descobrir quais eram os outros 3 tumores, porque eles estavam numa região muito delicada e o doutor me falou que se a gente fizesse cirurgia neles era perigoso eu perder a fala. Então a gente adiou e fizemos no dia 14 de dezembro de 2021 a 3ª cirurgia do adenoma pleomórfico para a gente já iniciar a questão dos outros 3 nódulos que tinham aparecido. Então, gente, eu quero mostrar pra vocês. Eu tenho uma cicatriz da cirurgia. Então, essa aqui é a marca de todos que a gente tira, sempre tira nessa região. E aqui é a marca do último que a gente tirou, que tava aqui mais na região de baixo. E antigamente aqui que ficava a sonda na primeira cirurgia, que ajudava a tirar a água que tinha ficado acumulada. Nesse processo, pra mim, foi muito difícil. Eu sempre fui da igreja, eu sempre servi a Deus, eu sempre estava na igreja com a minha mãe. E esse processo foi um processo onde Deus começou a tratar comigo sobre confiança. O que é confiança? E aí Deus começou a tratar comigo o seguinte: eu falo o tempo todo com outras pessoas, confia em Deus, descansa no Senhor. Mas naquele momento, será que eu ia descansar? Será que eu ia confiar? E aí, nesse período, foi um período de muita prova na minha vida, porque eu fiquei desempregada, precisava de dinheiro para estar fazendo os exames, porque querendo ou não, eram vários exames, os exames eram bem caros. Aqui na nossa casa a gente estava passando por uma situação financeira um pouquinho apertada, então nós decidimos, não sabíamos na verdade o que nós íamos fazer. E nesse momento do auge dessa doença, que eu não sabia a origem desses 3 tumores, fiquei desempregada e nós começamos a enfrentar toda uma batalha aqui dentro da nossa casa, nesse sentido. E o Senhor falou algo ao meu coração: confiar quando tá tudo bem, confiar quando tá tudo legal é muito fácil. Agora você confiar quando você não vê saída,
Você confiar quando a enfermidade bate na sua porta. Você confiar quando acontece alguma coisa dentro da sua casa. Você confiar quando uma pessoa que você ama tanto te virar as costas. Não é fácil. É muito difícil. E nesse momento eu orava e falava, Deus, por quê? Por quê? Eu lembro que eu fui em uma igreja, uma pessoa chegou em mim e falou comigo assim, não pergunte a Deus o porquê, pergunte a Deus o pra quê. E aí eu ficava, meu Deus, mas eu não tô entendendo. E foi nesse momento em que essa música que tem tocado aí no fundo começou a ser a música da minha vida. Foi um momento em que o Senhor tratava o meu coração, que Ele não desistia de mim. E como fala nessa música, é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro na guerra só pra te lembrar que eu estou contigo. Então o Senhor me lembrava no meio da minha guerra por dentro, porque eu tentava, gente, ser forte o tempo todo. Os meus pais, as pessoas aqui em casa, às vezes me via triste, me via chateada, mas a maioria do tempo eu tava rindo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito alta astral, eu sou muito pra cima. Então tinha pessoas que nem sabiam do que eu tava passando, eu não contei pra todo mundo. Só as pessoas que estavam mais próximas mesmo de mim sabiam isso que eu estava enfrentando. Mas em geral eu conheço muita gente e várias pessoas nem sabiam o que estava acontecendo comigo, porque eu não queria contar. Eu não queria ver as pessoas me olhando com um olhar de dó. Eu não queria ver as pessoas me tratar diferente. Eu queria que continuasse tudo bem. E a minha mãe falava comigo, você vai contar um testemunho disso ainda? E eu falava assim, mãe, não sei, vamos esperar. Só que você contar um testemunho igual eu tô fazendo aqui hoje é muito legal, é muito bonito, é top. Mas você gerar um testemunho, gente, não é fácil. Não é fácil, porque nesse momento todo, eu geralmente eu sempre tive muita intimidade com Deus. Eu sempre fui muito próxima de Deus. Mas nesse momento eu sentia Deus tão longe de mim. Antes eu tinha uma comunhão que eu sentia Deus palpável, eu sentia Deus do meu lado, eu sentia a presença dele. E agora era como se Deus estivesse a milhões de metros de distância. E eu orava e eu perguntava. E eu falava, Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor não está me ouvindo? E eu não conseguia ouvir a voz de Deus e eu ficava aterrorizada, eu não sabia o que fazer. E eu falei, Senhor, pra que eu tô passando por isso? É pra minha morte, é pro Senhor usar minha vida, eu não consigo entender. E em todo esse momento eu fui guardando essa dor, porque eu não queria que as pessoas da minha casa sofressem. Então eu tentava ser forte o tempo todo para eles sentirem essa força. Mas às vezes eu chegava no meu quarto e eu desmoronava porque eu não conseguia entender. E nesse período o médico começou a desconfiar também que eu estava com ovário policístico. E todos os dias que eu ia no médico era alguma coisa nova que descobria. E eu fazendo aquele tanto de exame, eu falava, meu Deus, toda vez é uma coisa nova, uma coisa diferente. E eu ali tentando ser forte, eu ali tentando aguentar. E eu orando, falando, Deus, cadê o Senhor? O que está acontecendo? Eu passei todo esse período. E não foi fácil, gente. Na Bíblia não fala que vai ser fácil. Jesus não fala assim, vocês não vão passar por nada e vai ficar tudo bem, muito pelo contrário. Ele fala que nós teremos aflição, mas tenha de bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Nós teremos aflições. Se não fosse por isso, Sadraque, Mesaque e Abednego não iam para a fornalha, Daniel não tinha caído na cova dos leões, José não tinha ficado numa prisão, mas eles tiveram que passar por esses momentos difíceis para que a glória de Deus fosse manifestada na vida deles. Então não é porque nós somos cristãos, não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós acreditamos em Deus que não vai acontecer nada com a gente. As coisas vão acontecer, mas nós temos que confiar, porque a partir desse momento que nós confiamos e entregamos na mão do Senhor, a glória dele começa a se manifestar na nossa vida. E foi nesse momento que eu falei com Deus, Senhor, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E então eu comecei a juntar forças, eu comecei a orar, eu comecei a perguntar para Deus.
E eu comecei a entregar aquela situação. Eu falava, Senhor, me ensina a confiar, me ensina a entender que o Senhor está cuidando, me ensina a entender que independente do que eu passar, o Senhor está comigo. E eu comecei a trazer isso de volta ao meu coração, porque a tristeza tinha me cegado, a minha dor tinha me cegado, a minha doença tinha me cegado. E eu não conseguia mais ver Deus ali. Eu via desespero, eu via medo, eu via preocupação, mas eu não via Deus. E isso foi chateando meu coração, porque eu não conseguia ouvir a voz de Deus. E eu preciso, gente, todos os dias, todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. E então, nesse momento, eu tenho uma amiga que todas as vezes me chamava pra ir na igreja dela. E nunca dava pra mim, nunca. E esse dia eu falei assim, quer saber, eu vou lá. E aí eu fui na igreja dela e chegou lá, a pastora chegou em mim, perguntou se eu queria oração para alguma área da minha vida. E eu falei com ela assim, quero para a área da saúde só. Gente, eu não falei mais nada, eu não conhecia a pastora, nunca fui naquela igreja, foi a primeira vez ali. E a pastora, então, ela começou a orar pela minha vida e enquanto ela orava, ela colocou a mão aqui no meu pescoço e começou a repreender todo o caroço, todo o nódulo que não provinha do Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tinha colocado como maligno na minha vida, que Deus pudesse tirar ali. Enquanto ela orava, eu sentia queimar aqui no meu pescoço, eu chorava muito, porque eu não acreditava, porque eu não contei pra ela e ela falava exatamente o que eu tava passando. Então ela desceu a mão pro meu útero aqui na região da minha barriga e começou a orar aqui também, repreendendo e tudo. Eu saí daquela igreja nesse dia e fui fazer os meus exames. Então eu levei os exames ao médico para que ele pudesse estar vendo, né, que o resultado dos outros tumores eram 3. Eu tenho uma foto, eu vou estar deixando todas as fotos e tudo enquanto eu for falando aqui para vocês. E eu levei, o médico pegou, gente, o exame e ficou com o exame na mão um tempão. E ele olhava, e eu, meu Deus, descobriu outra coisa, achou outra coisa. Porque era assim, toda vez que eu chegava lá era uma coisa nova. Aí eu falei, nossa, achou outra coisa aqui, Jesus amado, e agora me dá forças. E eu lembro que eu falava com Deus para me dar muita força. E eu lembro que um dia antes os meus pais vieram, uns dias antes na verdade, e oraram por mim. Eles trouxeram café na cama pra mim e oraram por mim. E através dessas pessoas que Deus foi levantando com esse cuidado, eu sentia o cuidado dele comigo. Eu sentia ele falando, eu estou cuidando de você. O meu padrasto e a minha mãe vieram e trouxeram um cafezinho na cama, fizeram uma oração e eu chorava, e eles colocaram com essa música que eu não desisto, e eles me mostraram que estavam nessa batalha comigo também. E toda a minha família, o meu pai me ajudou muito, a minha avó, enfim, a família inteira que sabia, eles me apoiaram muito nesse momento. E voltando ao que eu estava falando, o médico pegou o exame e ficou, e eu assim, pelo amor de Deus, eu já não sabia, mas... Aí, gente, ele pegou e falou assim, Alexia, eu não sei o que aconteceu, mas os seus tumores que a gente tava fazendo os exames sumiu. Aí eu, o quê? Aí ele, não aparece mais, sumiu. Aí eu, não, é minha mãe, tava do meu lado. Aí ela, glória a Deus, aleluia, já começa a glorificar. E eu assim, anestesiada, eu não sabia o que tinha acontecido, eu ainda não entendia que eu tava vivendo um milagre. E aí ele pegou e falou assim, deixa eu ler pra você, no seu exame antigo, que é esse aqui, ó, esse é um dos primeiros exames que eu fiz, tá aí o meu nome nele, vocês podem olhar tudo, que ó, o nome é Alexia Poliani, tem a data aqui ao lado. E aqui essa parte que eu circulei, que eu coloquei aqui de lápis, é o que ele achou. Então eu vou ler pra vocês. Esse no primeiro exame, ele coloca o seguinte: linfonodos com características reacionais nos níveis 2 e 3 à esquerda. E já no exame novo, fala o seguinte: em rastreamento cervical, não detectamos linfadenopatias nos níveis relacionados. Tá aqui, gente, ó, pra vocês verem.
aqui, ó, onde eu grifei também. E aqui em cima a mesma coisa, meu nome, a data, tudo certinho pra vocês verem. E nessa hora que ele leu, eu já não tinha reação, eu só queria chorar e eu não acreditava. E eu tô assim, doutor, mas e os exames de sangue pra gente olhar sobre ovário policístico? E aí ele abriu o exame de sangue, começou a olhar tudo e ele falou assim, Alex, tá tudo normal, você não tem nada. E nessa hora eu fiquei anestesiada e eu saí dali, eu só sabia da glória a Deus. Eu falava, Deus, muito obrigada, eu fui curada. E no desespero de momento eu chamei algumas pessoas no WhatsApp e comecei a contar que sabiam, uns amigos que estavam orando por mim, umas pessoas que estavam próximas de mim. Contei pra eles, gente, eu fui curada, o médico falou que sumiu, eu não sei o que aconteceu. E tudo, graças a Deus. Depois disso, nós vamos, agora em outubro, repetir os exames, mas tudo que o médico fala não tem mais nada. Eu creio que foi Deus que me curou. Eu creio que isso que eu passei foi Deus que fez na minha vida. Muitas vezes eu falava com Deus, Senhor, por que hoje em dia a gente não ouve mais milagres de cura, a gente não ouve mais milagres de libertação, a gente ouve mais milagres sobre a vida financeira, sobre coisas que aconteceram com bens materiais, mas por que a gente não ouve mais sobre essas questões? E Deus usou a minha vida para me mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele cuidou de mim em todos os processos, Ele cuidou de mim em todas as etapas. E por mais que fosse difícil hoje, eu entendo que isso foi para me moldar e para que a glória dele fosse manifestada na minha vida. Para que eu pudesse chegar até vocês e contar que eu fui curada. Para você que talvez faça essa pergunta, Deus, mas cadê os milagres de saúde hoje? De coisas físicas? Eu estou aqui para te contar que eu fui curada, não só de um tumor, mas 3 tumores que desapareceram e sem explicação. Então eu quero agradecer a Deus aqui na frente de todos vocês e dizer que eu não tenho palavras para expressar o que Ele fez e faz na minha vida, e que vocês vejam isso como uma renovação, que isso façam vocês entenderem que o nosso Deus é real, que Ele ainda faz milagres, que Ele ainda faz maravilhas e que Ele é o Deus do impossível. Por mais difícil que esteja a sua luta, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que Deus não te abandonou, e eu quero te dizer que Ele te ama. Pode estar difícil, pode estar pesado, mas o silêncio de Deus também é uma resposta. O professor, quando aplica a prova, ele fica em silêncio. Então assim é o nosso Senhor, só que no momento certo Ele vem com a resposta e vem com o amparo. Não se afaste de Deus e não desanime dos planos dele na sua vida, pois grandes coisas Ele pode fazer e eu sou a prova viva disso. Então, gente, eu vou deixar aqui todas as fotos para vocês. Como eu já mostrei aqui a marca para vocês do corte que eu tenho, quem me conhece pessoalmente já viu e sabe. Eu sempre mostro, a pessoa sempre vem e me pergunta, e eu hoje falo assim, essa é a marca que o inimigo quis causar em mim, mas aqui também está a cura que o meu Deus fez. Então essa é a marca da cura de Deus na minha vida, essa é a marca de que nós passamos por momentos difíceis, mas Ele nunca nos abandona. Então, deixe aqui seu comentário, deixe aqui o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha ele para uma pessoa que está precisando ouvir isso, compartilha ele para aumentar a fé de alguém, compartilha ele para falar com alguém e entenda que o processo é necessário para viver a promessa. Então é isso, gente. Jesus ama vocês e eu também. E eu tô aqui para qualquer dúvida. Me siga no Instagram, me segue no TikTok. Eu tô aqui, vamos crescer com esse canal. Se inscreve aqui, porque agora vem muito conteúdo legal. E é isso. Um beijo, Jesus abençoe todos e tchau!